Realmente, achar que o Estado é escravidão é um problema. Mas isso não quer dizer que o Rafael tá certo. O que aconteceu, então, para vocês entenderem? O Rafael foi lá, falou que não dava para comparar o Estado com escravidão é muito pior que o Estado, porque é violência física e tudo mais. E um rapaz lá, um seguidor dele, foi e colocou, tipo, tá, mas esse vídeo aqui, né? O Estado é escravidão. E o Rafael simplesmente olhou e falou, ah, valeu, Champs, deletado, né? E agora vamos ao ponto, antes que os Raidet cheguem aqui e comecem a dar um zerg nos comentários, né? Ah, Fower, o Rafael tem direito de apagar o próprio vídeo. Tem. Assim como ele apagou um monte de vídeo dele falando sobre a Atlas. O detalhe é que isso daí não é, muitas vezes, uma posição, digamos assim, muito boa, se for considerar a moralidade do caso. Eticamente, ele pode apagar, ele pode, se quiser, fazer um vídeo defendendo que o Estado, na verdade, é bonzinho, pode fazer qualquer coisa, pode fazer vídeo até falando que vai votar no novo, sabe? Grandes coisas. O problema não é esse. O problema é que são um agrupamento de problemas, na verdade. Um dos problemas é que existe o movimento libertário. Junto com o movimento libertário existindo, existe a representatividade. O problema é que libertários não têm, digamos, uma questão de referência. Eu tento sempre trazer autores, pessoas, pensadores, mais como referências do pensamento, mas nunca como representantes do pensamento, no sentido que a opinião dele não é a opinião da massa, do grupo, até porque o libertário não reconhece isso. O problema é que o pessoal de fora acredita que esse seja o caso. Opa, o libertário é um tipo de tribo, um grupo lá e tudo mais. Essa aqui é a pessoa que tem, sei lá, maior número de inscritos, logo que ele pensa é o libertarianismo mainstream, e qualquer pessoa que pensa separado disso aqui, ou pensa fora disso aqui, né, é então um radical, um maluco, ou não sabe do que está falando. Isso daí claramente é um problema, porque não existe uma questão de consenso libertário. Como assim? Quer dizer que libertarianismo ninguém está em consenso nunca? Não, não é isso aqui. Não depende do consenso. São argumentos objetivos a priori. Não depende, ai, pessoal, a gente vai pegar e fazer aqui um pacto que daí todo mundo vai dizer que o aborto é ético, daí o aborto vai se tornar ético. Não é assim que acontece. Da mesma forma que tu não pode fazer concessões, como por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, essa questão é aberta, né? Então, o aborto para vocês é ético, para a gente é antiético. Ou, por exemplo, vamos supor que a gente fizesse concessões sobre o formato da Terra. Olha, para mim a Terra é redonda, para vocês é plana. Qual dos dois está falando a verdade? Porque os dois não podem estar falando a verdade ao mesmo tempo, né? E pode ser até uma terceira opção, qualquer coisa, só para ilustrar o ponto, né? Não estou dizendo que a Terra tem um outro formato. Se tiver, é de Péricles, tá? Então, o ponto qual que é? Essa representatividade tem que ser batida, esse que é o problema. Tem que ser mostrado que o que o Rafael pensa não é o que, pelo menos, eu penso. Se o resto do pessoal pensa dessa forma, vai lá e ajude o Rafael. Mas olha, libertarianismo não é isso, meus amigos. Libertarianismo, essa posição que ele pegou foi antilibertária. E eu vou falar sobre essa questão. Mas, Fowler, você colocou no título do vídeo que o Estado não é realmente assim comparável à escravidão. Então por que o Rafael está errado se ele falou quase que a mesma coisa? Ele não falou a mesma coisa. E eu vou explicar o porquê. O Estado, ele é pior que a escravidão. Como assim pior? Quer dizer que você prefere acabar com o Estado e terem negros sendo escravizados do que manter o Estado e ter o pessoal livre? Não é isso que eu tô falando. Não tô dizendo que eu quero que pessoas sejam escravas. Porra, eu sou libertário, caralho. Eu não vou ficar defendendo a agressão. O ponto é que eu estou dizendo o seguinte: a escravidão é um crime bárbaro, né? Mas ela, se for comparar com o Estado em longo prazo, não consegue ser pior. E olha que é horrível, né? Para vocês terem noção da magnitude. Por que isso é importante ser dito? Porque o Estado ele faz uma coisa que a escravidão não faz. O Estado também te escraviza, o Estado também te rouba dinheiro, ele te trata como um objeto, né? Mas ele faz coisas piores, ele te impossibilita de defesa. Um escravo, pelo menos, conseguia se rebelar contra o mestre dele e montar uma resistência, fugir, fazer alguma coisa desse gênero. O Estado não, a tendência dele é a inflação e a globalização, né? O globalismo, melhor dizendo. E essa tendência é que tu não tenha para onde fugir. Essa é uma tendência do Estado, a centralização e a expansão, né? O que então é o maior problema dentro disso tudo? É que além de te agredir, o Estado ele cria um escopo institucional jurídico para agressão, e o que não permite tu se defender dele.
Tu pode, no máximo, se esquivar. Tu não pode se defender. Se tu se defender, o Estado te arrebenta, né? Então, qual que é esse problema? Esse problema é que não só o Estado pratica, digamos, a escravidão estatal, mas muitas vezes ele é o ente na sociedade, né, que permite a escravidão privada, digamos assim, que pessoas, donos de terras, coisas do gênero, cafeicultores, pessoa que plantava algodão, coisas do gênero, escravizassem os outros. Ou vocês acham que, tipo, a revogação da escravidão foi feita porque, tipo, a escravidão era ilegal antes, daí a gente revogou e ela continuou sendo ilegal? Não. Ela era legalizada pelo Estado. Então, tipo, dentro do Estado, apesar de agora a gente não ter escravidão, tem sempre essa semente. Essa possibilidade tá ali. Não é que o Estado, tipo, é impossível que o Estado legalize a escravidão. Não, não é impossível. Se o Estado está aí, a possibilidade existe, a possibilidade está ali. É só alguém ter uma ideia que, tipo, não, a escravidão é justificável por X, Y, Z. E jogar para frente. Qual que é o grande problema, então? E se vocês não acham que escravidão é um problema, veja, o Estado já rouba institucionalmente, né? Ele tem uma legitimidade do roubo, ele pega essa legitimidade para ele da população, né? E é simplesmente uma tolerância. Ele também sequestra pessoas para poder fazer o alistamento, né? Quando o Estado entra em guerra, é basicamente assassinato. O Estado também, na história, a gente pode ver empiricamente, já criou o extermínio, segregação forçada, né, genocídio. E hoje em dia, uma das piores coisas também que o Estado anda fazendo, além disso daí, que agora é uma nova questão dentro do bolinho de absurdos que o Estado faz, é a integração forçada. É forçar pessoas de diferentes culturas se entrar em um mesmo território e ter que compartilhar espaço, tipo um multiculturalismo. E se uma pessoa não gosta disso e quer sair, porque ele vê, sei lá, como as pessoas como maus vizinhos, então essa pessoa é um criminoso, ou deve ser mal vista e tudo mais. Então essa dilapidação da cultura é muito perigosa o que está acontecendo. Então, se vocês forem analisar, o Estado é muito mais perigoso por isso. Ele cria o escopo para que a escravidão possa ser legal. E isso eu vejo que é muito pior, porque a escravidão é só uma faceta do Estado. A escravidão, por pior que seja, ela é só uma face do Estado. O Estado tem muito mais profundidade que isso e muito mais enraizado que isso. Analisar o Estado somente como escravidão é ver só por um lado. Na verdade, o Estado é pior. Ele é o processo de civilizatório. Tipo, o crime, ele atrasa o processo civilizatório. O Estado, ele regride ele. Isso é muito pior, se vocês forem considerar, porque a gente está involuindo, digamos assim, a gente está deixando de progredir e está diminuindo o nosso avanço cultural. Então, o que é o ponto importante aqui de se ver? O Estado, ele consegue ser um desumanizador humanitário. Ele desumaniza pessoas com um pretexto humanitário, e isso dá uma certa legitimidade para ele. Opa, vamos fazer, digamos assim, assistencialismo. O que isso quer dizer? Nós vamos roubar de um grupo e dar para o outro. Né? A gente vai estar violentando esse grupo não tem o que fazer, a gente vai dar para aquele outro grupo. Né? Pelo pretexto de dar para aquele outro grupo, qualquer coisa que o Estado faça para entregar para esse grupo está justificado na visão do gado. E o gado simplesmente permite isso. Não no sentido de, nossa, agora o Estado ficou ético, agora o Estado é consensual. Não, é simplesmente tolerado. Porque aquele grupo que está sendo roubado simplesmente não vai brigar contra, não tem como, é muito fraco. Né? O grupo que está recebendo vai apoiar o Estado. E o grupo que está observando simplesmente fala, não é comigo. Complacência moral, não é comigo. Né? Da mesma forma, tu tinha mestres de escravos, tu tinha escravos e o pessoal que não tinha escravos olhava, não é comigo. Né? Qual que é a grande diferença, então, dessas duas instituições da escravidão e do Estado? A grande diferença é que a escravidão, tu tem uma consciência de distinção de classes. Como assim? Opa, tu tem a consciência do homem livre, do mestre de escravo e do escravo. No Estado, tu não tem. No Estado, principalmente o Estado democrático, todo mundo pode ser parte do Estado, todo mundo pode entrar nele. O Estado somos nós. E se vocês lerem os 2 primeiros capítulos da Anatomia do Estado, vocês vão entender o erro disso aí. E esse tipo de pensamento faz com que as pessoas não consigam ver o inimigo. E tenham um pensamento que se uma pessoa for, digamos assim, contra o Estado, contra a democracia, né, ela é contra os outros. E nisso vai ter um vídeo sexta-feira falando sobre a treta lá do Renan, do MBL, tá? Por isso que eu não gravei. Eu vi que a ordem dos fatores altera o produto. Então fiquem ligados para sexta.
O que então é esse grande problema? O Estado é muito pior do que a escravidão. Porque a escravidão só conseguiu ser tão ruim da forma que era por conta do Estado, por conta do embasamento legal, jurisdicional que o Estado deu para a escravidão. Se a escravidão fosse legal como é hoje, e fosse predado em cima, o pessoal que faz escravidão, o pessoal está indo atrás, tu acha que ia ter tanto escravo? Tu acha que ia ter, digamos, um comércio dos navios negreiros e tudo mais? Teve? Não, não tem. Ah, mas foram na Inglaterra, proibiu, foi atrás, não sei o que, contrabando ocorreu. Detalhe que quando tu começa a ter esse escopo jurisdicional para o crime começa a compensar muito mais. Não é só uma questão que, tipo, agora os agentes mais imorais da sociedade vão operar, tipo o mercado de drogas. Não, aqui tu vai colocar que é moral ou é ser bem visto ter isso aqui. Mas, por sorte, a escravidão, como é uma barbárie, as pessoas com o tempo conseguem notar isso daí com mais facilidade. O problema do Estado é que ele se camufla, ele se fantasia como algo civilizado, algo civilizatório, né? E esse que é o maior problema. Então o Estado é pior que a escravidão. Não quer dizer que a escravidão é boa, não quer dizer que a escravidão é desejável, não quer dizer que a gente tem que defender a escravidão porque ela é menos pior que o Estado, né? Não tem que ser isso. Qualquer libertário sensato falaria isso, mas eu não entendo por que tem libertário que defende político. Porque o político vai ser menos pior. Então vai dizer o quê, cara? Então, estupro seguido de assassinato é pior do que só estupro. Então a gente tem que defender só o estupro. Entende? Isso que é um dos outros grandes problemas. Aproveitando que eu já estou nessa tangente de rage aqui, o problema é que, se a gente for ver o pensamento libertário, ele normalmente, com uma reflexão lógica e tudo mais, ele melhora com o tempo. Só que é incrível como o Rafael, no caso, e muitos outros libertários conseguem regredir com o tempo, conseguem piorar, conseguem desaprender as coisas, né? E tu vê, não é tipo uma surpresa. Ele veio com essa daí, mas antes ele já tá fazendo o quê? Defendendo o progressismo, defendendo o movimento LGBT, defendendo o grupo coletivista do Black Lives Matter, né? Quando eu peguei e critiquei esses pontos, tá tudo aqui no canal, ele foi lá e mudou os artigos. Teve um artigo do Black Lives Matter que ele não leu as fontes. Ele tava lá, nossa, recomendo, kkkk, olha aqui, ó, fechou, top, né? Artigo revisado pelo Luan Esperante, que faz as pesquisas dele, o artigo lá, citando o estudo errado, né? E simplesmente é isso. E o cara empurra essa narrativa. Imagina se alguém que não gosta de ver fonte. Eu adoro ver fonte, eu anoto as fontes, eu mando pra mim mesmo no WhatsApp, né? Simplesmente passa. Daí o pessoal vai falar, nossa, libertário tem que defender Black Lives Matter. Olha, libertário tem que defender coletivismo. É um absurdo. E se vocês forem parar pra ver, né, não é só um abraço disso daí. Não é tipo somente esse problema. O problema também não é tipo, vou criticar até o Rafael mudar de ideia. Isso não funciona. Eu estou criticando mais para duas coisas. Primeiro, tudo que eu critico é que eu quero que melhore, né? E se a pessoa não muda de ideia, pelo menos alguém que está vendo essa crítica, talvez mude de ideia e melhore, né? E se eu tiver errado, alguém vai vir e vai falar, tu falou bosta aqui. Perfeito. Então, eu quero melhorar. Vamos atrás. O problema é que quando a pessoa que está sendo criticada se torna impérvia à crítica, tipo, não, a pessoa falou aqui, eu não gostei, não quero saber. Não é uma questão tipo se o crítico ele está realmente querendo melhorar a situação ou ele está querendo capitalizar em cima. Estou falando uma questão que tu está criticando e está mostrando o ponto. A por B está errado, está aqui, está aqui, está aqui. Daí o cara fala assim, não quero saber. Pode ser por qualquer motivo, número de inscritos, qualquer coisa, por qualquer motivo. O que acontece? Essa pessoa está se fechando em, digamos assim, um pequeno nicho, uma pequena proteção do mercado de ideias, digamos assim, ali onde essas más ideias começam a sobreviver. E no momento que essas más ideias começam a sobreviver nesse nicho fechado, né, nesse ambiente fechado, porque o cara fechou a cabeça, ideias ruins começam a gerar outras ideias ruins. E vocês podem ver isso que aconteceu justamente com o Alexandre Porto. O Alexandre Porto tinha bons vídeos lá no início, né, bons vídeos de praxeologia, tanto que eu quero até fazer uma série aqui de praxeologia. Ele tinha bons vídeos, desandou. O Rafael tinha bons vídeos lá no início. Mas foi, ele assim, eu sou purista, ele é gradualista desde o início. Nossa, todo vídeo que ele fez é ruim. Cara, é inegável que o Rafael fez muita coisa boa. Mas um dia ele não faz. Um dia ele parou. Eu gostaria que voltasse, mas ele tá piorando. Como é que fica? Né?
E isso é uma coisa que tem que ser considerada. O pessoal não entende que crítica é para melhorar. Se o pessoal quer criticar por criticar, quer duvidar por duvidar, que faça, né? Mas no final as críticas é para empurrar o pensamento para frente. A crítica ajuda isso. Então esse que é o grande problema. No final, o Rafael ele não está mais sendo, digamos assim, radical intransigente nas ideias. O ideias radicais, a única coisa que tem de radical é a mudança das ideias dele para o liberalismo, para ser liberaleco, para o progressismo. Essa aqui no final está sendo a radicalidade dele. Uma mudança da água para o vinho, né? E lembrando, é uma questão que é problemática, porque quanto menos pessoas mostrarem que no longo prazo o Estado é pior que a escravidão, porque as pessoas não entendem a atrocidade que é o Estado, porque com o tempo tu entende a atrocidade que é a escravidão, né? Tu vai tendo, digamos, um refinamento moral da sociedade. O que acontece? As pessoas ficam complacentes. A gente começa a regredir no processo civilizatório e no final essas atrocidades aparecem de novo. Pensamento de grupo, coletivismo. Pô, os Estados Unidos, olhem aí, já está quase tendo uma guerra civil. Quando começou os protestos, eu falei que ia dar problema, né? Como é que fica? Não, mas não, olha aqui, uma guerra mundial, uma coisa assim, ou um nazismo 2.0 não vai acontecer. Tu acha que não vai acontecer? Né? Realmente, a pessoa que acha que não vai acontecer uma coisa dessa é ingênua. E a pessoa que quer diminuir o perigo que é o Estado é ingênua. Ah, mas se você acha o Estado tão perigoso, por que você não se esconde? Porque se esconder, na verdade, se vocês forem parar para pensar, pode ser pior. Porque uma das formas de esquivar é apontar para o Estado. E se tu não aponta, ou tipo, tu fica levando quietinho no canto, ninguém sabe. Então, uma das formas de tu se proteger de uma ameaça é que as pessoas que talvez possam empatizar contigo consigam ver que tu está sendo ameaçado. Então, isso que é o importante. Mas não. O que está sendo dito é que no final o pessoal está falando, cara, o Estado tem um pedaço de pau cheio de prego e arame farpado, né? E ele quer te colocar isso na bunda, te dar uns 2 beijos na nuca e te chamar de minha querida, ou de meu bem, para poder taxar, né? E o que acontece? Chega lá o Rafael e falou, não, veja só, é que o pedaço de pau é outra coisa, sabe? Não dá para comparar os dois. Simplesmente você tem que olhar isso aqui. Tipo, não tô dizendo que ele está defendendo o Estado, mas no momento que tu começa a diminuir o perigo que o Estado é, né? E tu começa, digamos, a diagnosticar errado o problema e passar isso adiante, tu tá gerando um desvio pelo qual as pessoas vão ficar ainda mais complicadas de compreender o problema que os libertários falam. E o que isso acontece no longo prazo, do pensamento do Rafael? Essa que é a trajetória, é isso que o pessoal tem que pensar. Pensa daqui 2 anos o que isso significa. É que no final o libertário tá ficando aguado, tá ficando muito leite com pera, Nutella. Porque o pessoal, quando for raiz e falar pro pessoal, cara, libertário é isso aqui. Ah, mas tem questão aberta do aborto. Não, só tem 2 posições quanto ao aborto. Ou tu é anti-aborto ou tu tá errado. O pessoal vai ficar, meu Deus, essa pessoa é muito radical, muito intransigente, a gente não tem que ter aqui no nosso partido. Porque no final só falta isso, né? Abrir um partido. Vamos chamar de Partido Libertário ao Brasileiro. Só falta isso. Né? Ou vão dar um nome mais bonitinho para marketing, né? Mas vocês já pegaram a ideia. Então o que acontece? No longo prazo, isso vai começar a fazer desandar cada vez mais. É por isso que eu sou contra o movimento libertário, caralho. Vocês têm que entender isso. Eu sou contra essa desgraça porque justamente ele começa a criar representatividade das ideias. E representatividade das ideias é a pior coisa que pode acontecer numa ideia que não aceita representatividade. Porque no final, tem um desgraçado que vai lá e começa a atuar como representante mesmo, né, como um embaixador das ideias. E o que acontece? Ah, agora tu deve satisfação pelo que essa pessoa fez. Opa, por que você está falando contra essa pessoa? Qual que é o seu problema? Você não é dessa ideia? Daí o que acontece? Tu vai ter que ressignificar o termo. Isso se repete. Ah, a gente vai pegar e chamar então de paleo-libertário aqui no coisa. Tá, e o que impede que apareça um outro Rafael no meio? Não, então a gente vai chamar de austro-libertário antigradualista, né? Tá, e o que impede que alguém mude o termo? Né? O que acontece se alguém começar a brincar com o termo em cima? Nada impede. Então esse que é o grande problema. O cuidado que vocês têm que ter é um cuidado ligado à linguagem também. Se vocês deixarem se subverter, no final vocês não vão entender o que é o problema, não vão entender o que é o Estado, não vão saber como atacar as raízes do problema. Vocês vão estar olhando para as folhas do problema. Opa, olha, imposto é roubo, Estado é quadrilha,
não sei o quê, o Estado permitiu isso, passou lei idiota, nossa, passou lei da máscara, nossa, tá obrigando o pessoal a se vacinar, nossa, tá mantendo o pessoal em quarentena, tá fazendo lockdown, nossa, olha aqui, o cara tá fazendo isso. E no final vocês não vão entender que o problema é a estrutura pelo qual o Estado institucionaliza a agressão. E essa institucionalização não permite a defesa, porque se fosse só tu se defender, era fácil. Se fosse crime organizado, era fácil. Se fosse crime normal, era fácil. O problema é que o Estado é o crime mais que organizado. É por isso que é difícil. Por isso que não dá para o pessoal pegar e simplesmente acabar com o Estado. Ai, como é que sabe que é difícil? Ai, né? Deve ser mais fácil. Cara, se fosse fácil, a gente não teria Estado. Tanta gente já ficou puta com isso, cara. A gente não teria Estado. Não teria. Simples. Mas não, o que acontece? Toda vez que está tomando passo para a direção certa, vem a desgraça de um flauteiro e começa a puxar a galera para outro lado, né? Então, por esse vídeo é isso. Desculpa ficar revoltado, mas esse que é o ponto. Realmente, o Estado não dá para se comparar com a escravidão. A escravidão é muito... a escravidão, como era feita, a escravidão tradicional, é escravidão Nutella. O Estado é escravidão raiz, o Estado é muito pior. O Estado é muito mais elaborado e muito mais profundo do que o pessoal hoje em dia tem essa mentalidade. E colocar político, eu vou votar, a gente vai pegar o menos pior e daí a gente vai começar a resolver. Isso é enxugar gelo. Mas a gente ficar votando e a gente faz outra coisa. Quando vocês começam a jogar o jogo político, vocês abrem para a representatividade das ideias que não deveriam ter representantes. No máximo referências. E esse é o problema. Mas, avisar pra quê, né? Se o pessoal não escuta, se o pessoal começa a fazer essa cagada em cima, no final é simplesmente falar com uma parede. Mas, por esse vídeo é isso, cara. Na moral, a única posição a se tomar é que, na verdade, estava errado mesmo. Não dá pra comparar os dois, o Estado é muito pior. E não quer dizer que tu tem que defender o outro, né? Não quer dizer que tu tem que defender a escravidão. Porque se alguém conseguir tirar essa conclusão, olha... Aí só castrando pra não passar a burrice pra frente, né?